Falando sua Atleticana, eu nem vou perguntar se tá tudo bem com vocês, o meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta quinta-feira nós vamos falar sobre o empate entre Brusque e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nesse confronto. Então vamos lá para falar de Brusque 0, Atlético Paranaense 0, partida que teve início às 16 horas desta quinta-feira, dia 1º de maio, lá na Arena Joinville, na cidade de Joinville, e válida pela terceira fase da Copa do Brasil. E para enfrentar o Brusque, o treinador rubro-negro Maurício Barbieri promoveu modificações na escalação do Atlético Paranaense. No sistema defensivo, Raul assumiu improvisado a posição do colombiano Raim Palacios na lateral direita, Tobias Figueiredo formou dupla de zagueiros com Abraão e Fernando substituiu o lateral esquerdo argentino Lucas Esquivel na lateral. No meio de campo, a novidade foi a entrada de Patrick no lugar de Filipinho e finalmente tivemos as entradas de Tevez e Renan Peixoto assumindo os lugares de Isaac e Allan Kardec formando o trio de ataque com o Luiz Fernando. E gente, eu tenho as minhas dúvidas sobre a motivação de todas essas mudanças, tá? O Raim Palacios estava gripado, o Lucas Esquivel sentindo dores no tornozelo e o Allan Kardec com um desgaste muscular nem foram relacionados e o clube anunciou abertamente as razões. Deixaram a equipe, portanto, por questões físicas. Por sua vez, o Léo e o Filipinho estão entre os jogadores do Atlético que mais tiveram minutagem na temporada e podem ter sido preservados inclusive por isso. Porém, eu confesso que desde antes do apito inicial, eu tive uma sensação de que a comissão técnica, de alguma forma bastante conveniente, tentava esvaziar de importância qualquer análise sobre o desempenho da equipe na Arena Joinville e que a comissão usaria esses desfalques como escudo no caso de um desempenho ruim dentro de campo. E o Atlético até foi melhor que o Brusque no primeiro tempo, tá? Não vamos deixar de reconhecer. Pode não ter sido tão dominante como todos nós gostaríamos, e realmente não foi, mas em linhas gerais foi superior ao clube do Vale do Itajaí. E eu não posso dizer que não tivemos pelo menos uma ou duas boas notícias isoladas ao longo do primeiro tempo, os casos principalmente do Patrick e do Tevez. Em sua primeira aparição na equipe titular, Patrick somou 65 ações com a bola e completou 33 passes com 85% de precisão, 85% de precisão, 2 cruzamentos com 50% de precisão, 3 dribles com 100% de precisão e 4 passes decisivos. Defensivamente foram 5 desarmes e uma bola rebatida. Além disso, conquistou 9 duelos terrestres com 64% de eficiência e um duelo aéreo com 16% de eficiência. Então foi uma rara boa notícia esse primeiro tempo do Patrick. Logicamente, o Filipinho oferece mais defensivamente, o Patrick sofreu 3 dribles, por exemplo, e tem mais mobilidade, mais velocidade para atuar nas transições em comparação com o nosso camisa 88. Porém, um Patrick com ritmo de jogo, em boa forma técnica e com confiança, pode ser sim uma opção importante para o elenco do Atlético ao longo da temporada. Então eu fico feliz pelo Patrick e fico feliz também, lógico, pelo Atlético que ganha ou pode ganhar um bom jogador caso ele consiga manter esse nível. O Tevez eu até vou deixar para me aprofundar em algum outro momento, mas eu vou registrar que é um extremo mais lúcido na tomada de decisão na comparação com o Isaac. Né? Eu gosto de ambos, acho os dois jovens bastante talentosos, mas me parece bastante evidente que o Tevez é mais maduro dentro de campo, força menos as coisas, procura deixar o jogo chegar até ele, e isso resulta em menos perdas de bola, em menos tentativas de drible, ele participa melhor do fluido natural das jogadas, ele não precisa forçar uma série de situações como acontece com o Isaac em uma série de momentos. E quem merece um pouco mais de carinho, e eu já sei que você vai ficar bravo comigo por dizer isso, mas eu vou dizer mesmo assim, peço licença para você, é Bruno Zapelli, tá? Eu sei que o meio atacante argentino foi bastante impreciso e bastante criticado por essa falta de precisão nas redes sociais, tanto é que ele completou 16 passes em 28, 57% de precisão somente. Porém, nem todos esses erros podem ser colocados exclusivamente na conta do camisa 10. Quem tiver oportunidade, quem tiver a assinatura da Amazon Prime Video, procure reassistir a partida, se tiver estômago para isso, eu mesmo não sei se vou fazer, e perceba que em diversas ocasiões ele recebe a bola, sustenta a pressão por diversos segundos, 3, 4, 5 segundos, e não aparece uma opção de passe. Essa equipe do Atlético falha em não ter mecanismos coletivos para que possa jogar de maneira articulada com a posse de bola. E a equipe do Barbieri é muito espaçada. A compactação horizontal e vertical ela é muito
ela é muito, não, ela é insuficiente, completamente insuficiente. E quem morre com essa bomba na mão muitas vezes é o Bruno Zapelli. A gente tem um alto número de bolas perdidas, não que ele não precise aprender a cuidar melhor da bola, mas muitas vezes é resultado de um comportamento coletivo que resulta num erro individual. Então, por exemplo, hoje mesmo com esse alto número de erros de passe, o Zapelli dividiu a liderança do Atlético em passes decisivos com o Patrick, com 4 para cada um, e foi o único jogador do Atlético a criar uma grande oportunidade de gol. Além disso, o camisa 10 conseguiu 5 desarmes e uma interceptação, e foi o terceiro jogador do Atlético com mais duelos físicos conquistados, com 9 em 17. Então, o Zapelli foi sim pouco preciso, ou bastante impreciso no jogo de hoje, se você quiser ser mais rigoroso. Agora, se você tirar ele dessa equação, o rendimento da equipe como um todo perde muito. O Zapelli é muito importante, por mais que muita gente não goste dele, tá? Então fica aqui registrado que não acho que ele tenha jogado tão mal assim. Mas, enfim, falando da equipe como um todo, que é o que eu acho que tá todo mundo aqui para saber, foi um primeiro tempo muito lento do Atlético, trocando passes de maneira burocrática na maior parte do tempo, sem ditar o ritmo do jogo, sem a fluidez que a gente esperava quando uma equipe tecnicamente inferior enfrenta um adversário mais fraco. Né? O Brusque é mais fraco que o Atlético, eu digo isso com todo respeito ao time do Brusque, mas a diferença de investimento, de estrutura nesse momento ainda é muito grande. O Atlético teria a obrigação, não de vencer, não de golear, mas pelo menos de jogar mais bola em linhas gerais, fora uma ou outra transição ofensiva em velocidade, ou uma ou outra jogada individual, que até resultou em um ou outro lance de perigo, mas muito pouco para um Atlético que precisava, como eu disse no vídeo de ontem, mais do que vencer, também convencer, também tentar construir de volta uma ponte no relacionamento com o torcedor, que anda muito desconfiado com o rendimento da equipe sob o comando do Maurício Barbieri. E no segundo tempo, gente, falando de Maurício Barbieri, muito pouco ou nada mudou, né? Eu nem vou me alongar muito, porque é repetir aquilo que foi dito em diversos vídeos pós-jogo aqui no canal, mas as substituições do Barbieri decepcionaram demais mais uma vez. Sempre o famoso 6 por meia dúzia, troca uma peça por outra similar. Não modifica a estrutura da equipe e nem a forma de jogar. É sempre a mesma coisa, não tem plano B, é plano A. E o Atlético chega até a marcar um gol nos acréscimos, né? Posteriormente bem anulado pela arbitragem, não tô aqui reclamando para deixar isso bem claro. Mas a verdade é que esse empate sem gols é o que melhor representa o péssimo rendimento do Furacão dentro de campo, lá na Arena Joinville. E esse, gente, é o momento em que eu mudo de discurso. Não tem incoerência, não tem hipocrisia, não é uma situação pautada somente pelo resultado, porque essa comissão do Maurício Barbieri não precisa de tempo. Aliás, não é que não precise, futebol em alto nível sempre precisa de tempo e o longo prazo traz soluções para muitos problemas. Porém, quando se fala do Barbieri no comando do Atlético, a sensação é de que essas soluções não estão sendo procuradas ou sequer foram notadas e reconhecidas pela comissão técnica. E a entrevista coletiva pós-jogo é o reflexo perfeito dessa conclusão, dessa análise. Porque quando o Barbieri declara que enxergou evolução na equipe, parece que ele quer realmente fazer os cerca de 2 milhões de torcedores do Atlético de bobos. Porque tá bastante evidente que a equipe regrediu alguns passos ao longo das últimas semanas. Então, como o Maurício Barbieri não parece disposto a mudar nada, a tentar coisas novas, que vão além de simples trocas de peças, que foi o que ele fez hoje, o Atlético realmente precisa encerrar essa passagem do treinador pelo clube antes que ele tenha tempo de causar maiores estragos. E, gente, eu lamento, de verdade. Não que eu seja um grande fã do Maurício Barbieri, não é nem esse o caso. Quem acompanhou a análise na época da contratação dele sabe que eu dei nota 6. Para mim era um treinador que não me empolgava, mas também não me ofendia. Porque principalmente o clube realmente precisa encerrar esse ciclo de troca de técnicos. O Atlético se beneficiaria demais de um comando técnico de longo prazo. Não custa, né, relembrar que a última vez que o Atlético começou e encerrou uma temporada com o mesmo treinador, foi lá na década de 1980. Então, eu realmente lamento. O Atlético precisava de um treinador de longo prazo, só que esse treinador de longo prazo não será Maurício Barbieri. Não tem aqui informação, eu só acho realmente que não tem como ele continuar. É insustentável a posição dele no comando do Atlético. Não dá mais, então por mim, a partir desse momento, hashtag fora Barbieri no título do vídeo, e eu espero que a
diretoria tome uma providência. O Maurício Barbieri já estava pressionado, já existia por parte do presidente Maurício Petralha uma inclinação a uma demissão anteriormente, e eu acredito que ela pode sim se consolidar, se concretizar nesse momento. Vamos aguardar aí hoje à noite, amanhã de manhã, para verificar o que acontece com o Barbieri. Tá? Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, o que vocês acharam do jogo de hoje, quem foi bem, quem foi mal, deixem aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos. E se você está chegando agora, vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra Atleticano, compartilhe conteúdo em redes sociais. A meta em 2025 é chegar a 5 mil inscritos, e se a gente chegar a 5 mil inscritos, vai ter sorteio de camisa oficial do Atlético para os inscritos aqui do canal. E se você conhece, gosta e quer apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, fica o convite para que você conheça o clube de membros do canal Palavra Atleticano, onde por uma quantia mensal simbólica de R$ 4,99 você tem acesso a uma série de benefícios e conteúdos exclusivos. Então é isso, gente. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.